E aqui no canal você sempre vai me ver falando o que a gente pode fazer hoje, enquanto nós estamos forjando os homens e mulheres, enquanto os nossos filhos são crianças, para que eles se tornem adultos de alta performance, pessoas de bem, pessoas saudáveis emocionalmente, que possam construir famílias boas, possam contribuir de uma forma positiva para o mundo. Dizem que o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Então a intenção é que a gente possa dar bases fortes para o nosso filho. O nosso tema de hoje é competitividade. Esse que é um tema que eu gosto de falar, de maneira geral, e também é um tema polêmico, é um tema que divide opiniões. Então eu vou trazer a minha percepção, talvez não seja a mais popular das opiniões, mas me fala o que você acha à medida do que eu for conversando aqui, me diz o que você pensa, qual é a sua posição, e a gente vai ter um bate-papo aqui hoje, certo? Então, competitividade é bom ou é ruim para a educação dos filhos? André, você acha que é positivo? Você acha que eu devo incentivar a competitividade? Você acha que eu não devo incentivar? Como que você faz com seu filho? Eu acho que a competitividade depende, é um passo depois. Eu acho que tem um passo anterior a isso. Eu acho que depende muito das bases que a criança recebe, certo? Então, a competitividade ela pode sim incentivar a pessoa a não colaborar com o outro. Porque se ela tem a percepção de que eu preciso competir e que para eu vencer o outro precisa perder, então se eu colaboro com o outro, eu estou ajudando o outro a vencer, que eu estou me ajudando a perder. Então, naturalmente, pode sim criar essa falta de cooperação, essa falta de colaboração, esse olhar mais centrado, esse olhar mais egoísta. Pode sim, a competitividade pode ter esse desdobramento negativo. Pode ser que algumas pessoas encarem como só é feliz quem ganha. Então, aquela discussão típica, né? A corrida da escola deve ter medalha de ouro, de prata e de bronze ou deve ter medalha para todo mundo? Quem chega ganha medalha, quem não chega não ganha. E se você encara que só o vencedor é que é feliz e que os outros vão ficar tristes, naturalmente a sua tendência vai ser para dar medalha para todo mundo. E é meio que uma visão de encontro ao indivíduo, né? Mas se você começa a estabelecer bases fortes no seu filho, ele começa a perceber que não existe um indivíduo melhor em termos de identidade do que o outro. Porque se você tem essa competição de que para eu vencer o outro tem que perder, é normal que eu não colabore, é normal que eu tenha atitudes até antiéticas. Porque para eu vencer, eu vou fazer de tudo para vencer, e se eu percebo que eu sou melhor, o melhor é quem vence, então eu vou querer pegar o atalho, querer pegar o melhor caminho, ou o caminho mais curto, ou qualquer coisa desse tipo. E também tem os pais que fazem os seus filhos competir, ou que competem através dos filhos, né? Às vezes são aqueles pais que, sei lá, frustrados de alguma maneira e querem se realizar nos filhos, e aí tem aquelas competições tolas, de quem é o filho que anda primeiro, quem é o filho que desfralda primeiro, quem é o filho que... seja qual for o nível de competição. Eu acho que isso tá na superfície. Porque, na boa, uma pessoa que tem atitudes antiéticas não é por causa da competitividade, na minha visão. É uma questão de caráter. Sim, uma pessoa que não foi cheia de caráter, não foi construído um caráter nela, a competitividade pode sim forçá-la a tomar atitudes antiéticas. Uma pessoa que não colabora, para mim, não é uma questão de competitividade, é uma formação enquanto indivíduo. Uma pessoa que luta contra o outro, que se compara com o outro, que compete a nível de identidade e não a nível de resultado, eu acho que o problema está mais na base, está mais na formação. Eu, André, acho sim que a competitividade é uma coisa boa, desde que haja uma base forte nas crianças. Desde que a gente, enquanto pai e mãe, crie filhos saudáveis, que crie filhos fortes emocionalmente, que entendam que eles são indivíduos, que eles são únicos, que a competição não sou eu contra a outra pessoa, não é eu ser melhor do que o outro, mas sim de ter resultados, de atingir metas, de alcançar marcos. Nesse nível, eu acho que sim, a competitividade ela é saudável. E essa é uma percepção minha, é uma observação de uma maneira geral. Mas se você começar a ver as pessoas de altíssima performance, as pessoas que têm alto nível de sucesso, seja profissional, seja empreendendo, seja no casamento, seja na formação dos filhos, de maneira geral, essas pessoas são pessoas competitivas.
Basta você ler os livros dessas pessoas, você ver as biografias, você vê as entrevistas, você vê os estudos de caso. Eu gosto muito de estudar sobre pessoas de altíssima performance. E sim, essas pessoas são competitivas. Só que elas não competem a nível de indivíduo. Elas não competem a nível de identidade, um contra o outro. Elas percebem que o outro estabelece um marco. Então, um exemplo bem simplesinho. Se o cara consegue correr em 9 segundos e meio, é porque é possível correr em 9 segundos e meio. Talvez eu não alcance, eu não tenha talento suficiente para isso, mas é possível. A minha raça pode chegar nesse nível. E aí ela começa a competir. E sim, essa competição nesse nível é saudável, desde que a criança seja legitimada, desde que ela seja aceita, desde que ela tenha a base forte, para começar a entender que uma competição não é algo de identidade, é algo de resultado, é algo de prática. Eu lembro uma vez, o Miguel chegou para mim e falou: pai, a gente tem que aprender a perder. É importante aprender a perder. E eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou falar para o meu filho agora? Aí eu falei para ele mais ou menos o seguinte: eu fiz, meu filho, sabe o que é melhor do que aprender a perder? Ele, o que, papai? Isso ele ouviu na escola, né? Ele falou, eu falei para ele, melhor do que aprender a perder é aprender a vencer. É você entender que perder faz parte do processo de vencer. Que perder é normal, porque se você começa a encarar as coisas de maneira pontual, ou eu perco ou eu venço, não faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça não faz. Mas se eu começo a entender a vida como uma jornada, eu começo a entender a vida como um processo, faz sentido eu superar as derrotas. Faz sentido eu perder hoje, porque eu sei que essa derrota foi um passo a mais para a minha vitória. Porque eu sei que essa derrota me trouxe mais perto da vitória. E aí sim, nesse nível vale a pena a competitividade. Nesse nível vale a pena você estimular. Eu não digo nem estimular, porque existe uma competitividade natural nas crianças, mas de você respeitar a competitividade do seu filho. Poxa, a gente fala tanto de respeitar o medo, de respeitar a tristeza, de respeitar as frustrações, de respeitar o seu filho enquanto ele é. Por que não respeitar a competitividade dele? Desde que eu ensine, desde que eu dê as bases fortes, desde que eu mostre para ele que isso é a nível de resultado e não a nível de indivíduo. Desde que eu mostre para ele que ele não precisa se comparar com os outros, porque ele tem um senso de valor próprio adequado, ele tem uma autoestima adequada. Porque uma pessoa que está se comparando, o problema não está na competitividade, está na autoestima. Então, por que não respeitar a competitividade da criança? A competitividade força a gente, empurra a gente, puxa a gente, tira a gente da zona de conforto. Isso é bom. Eu não vejo isso como ruim, eu vejo isso como saudável. Lógico que você tem que dar as bases fortes para o seu filho, para que ele não se torne aquela pessoa que compete dentro do casamento, para ver quem é o pai ou a mãe preferida. Isso é horrível. Eu já falei aqui de um estudo que eles observavam os pais interagindo com as crianças, que os pais competiam para ver quem tinha mais atenção do filho. Isso é horrível para a criança. De ver quem é o mais ou menos inteligente dentro de uma relação, seja de casamento ou entre amigos ou entre chefes. Esse tipo de competição é nocivo. Esse tipo de competição é quase que uma prisão. Mas a competição de você tentar se melhorar, de você enxergar o resultado possível que o outro estabeleceu e você buscar aquele resultado e querer superar, não o outro, mas querer superar o resultado, é uma competição que os dois são vencedores. Porque mesmo que eu não consiga superar o resultado, eu me melhorei, eu me empurrei, eu me esforcei, eu alcancei um resultado melhor do que eu alcançaria se eu não tivesse perseguido aquele resultado. Então sim, existe uma competição que você pode competir com você mesmo, porque dentro de mim existem várias versões minhas. Tem o pior André, tem o melhor André. E a competição é para que eu possa me tornar o melhor André. E para isso eu preciso de metas, eu preciso de resultados, eu preciso de marcos, eu preciso de objetivos, eu preciso talvez me inspirar em outras pessoas que estão atuando em alta performance. Por que não? Por que não? Quando eu falo que todas as pessoas, não posso dizer 100%, né? Não posso generalizar, mas quando eu digo que a grande maioria das pessoas de altíssima performance incentivam a competitividade, é porque isso tira a gente da zona de conforto, porque isso força a gente. E sim, eu acho que a gente deve respeitar isso nos nossos filhos, desde que a gente dê a base forte. Porque se ele entende que ele não precisa se comparar com os outros, e ele não vai se comparar com os outros se ele tem um senso de valor próprio adequado, se ele tem uma autoestima adequada, e ele vai ter um senso de valor próprio, uma autoestima adequada, se nos medos, nas tristezas,
nas frustrações, se eu aceitá-lo como ele é e não criar expectativas para o meu filho. Tem pais que amam mais a ideia do filho do que o filho. Porque se o filho não se porta de acordo com a ideia do que é um bom filho, o pai se frustra com o filho, ou fica com raiva, ou fica chateado. A mãe também, eu falo pai porque eu sou homem, mas a mãe também. Mas se o filho se comporta do jeito que o pai espera, aí ele fica feliz com o filho. Mas então esse é o amor da ideia, né? Esse é o amor do que eu espero. É mais um amor voltado para mim do que voltado para o meu filho. Então esse tipo de competição, sim, é nociva, é ruim. Mas num âmbito geral, eu acho que é saudável. Eu acho que é saudável não incentivar, mas você respeitar a competitividade do seu filho. E no dia a dia, como que você pode fazer isso? Contando histórias. Contando histórias, competindo com ele, sim. Lógico que algumas vezes você vai deixar ele vencer, né? Então tem vezes que eu aposto corrida com meu filho, eu deixo ele vencer. Tem vezes que eu venço, eu não deixo ele vencer sempre e eu não venço sempre. Uma boa história, uma vez o Miguel chegou para mim e falou: pai, tem a história da tartaruga e do coelho. Que o coelho saiu correndo na frente e aí a tartaruga veio devagarzinho. Aí o coelho, quando estava lá na frente, falou: eu estou muito na frente, então eu vou descansar. Aí o coelho parou para descansar. E a tartaruga continuou devagarzinho e quando o coelho acordou, a tartaruga já estava muito na frente e não deu tempo do coelho pegar. Eu: é mesmo, filho? Ele: é, pai. Eu tenho uma outra história mais legal que essa, filho. Sabe qual é? Ele: qual, papai? Eu falei: tem a história do coelho, da tartaruga e da raposa. Você já ouviu? Ele: não. Eu falei: é o seguinte. Quando foi dada a largada, o coelho saiu correndo, desesperado. E aí chegou lá na frente e o coelho parou. E foi descansar. A tartaruga foi devagarzinha. Só que a raposa também saiu correndo muito rápido. Só que quando chegou lá na frente, que ela não conseguiu mais correr, ao invés dela parar, ela continuou andando. Só que ela não parou, meu filho. Você sabe o que isso quer dizer? Ele: o que, papai? Adivinha quem venceu a corrida? Ele: a raposa, a raposa. Quem chegou em segundo? A tartaruga, a tartaruga. O terceiro foi o coelho. O que eu quero dizer, filho, é que você tem algumas coisas dentro de você, você tem alguns talentos, algumas coisas que você vai ter mais facilidade de aprender. E nesse caso você pode ser ou o coelho ou a raposa. Você vai largar na frente. Mas também tem as coisas que você vai ser uma tartaruga. Você tem que escolher quais você vai se dedicar. E quando você ficar cansado, que você já correu muito, não pare feito coelho. Continue, nem que seja andando, feito a raposa. Porque senão você não vai chegar. Porque senão você não vai vencer, digamos assim. E ele entendeu. Mesmo criancinha, ele entendeu. Porque sim, a competição é saudável. Desde que eu olhe para o resultado. Desde que eu olhe para o esforço. Porque mesmo que eu não vença o marco que a outra pessoa estabeleceu, eu posso ter um desempenho melhor do que eu teria se eu não fosse forçado para sair da zona de conforto. Isso pode se traduzir em benefício para muita gente. Uma pessoa que compete para crescer o negócio dela e esse negócio traz benefícios para pessoas, para clientes, ou que ela consegue ajudar outras pessoas, por que não competir? Pega o caso do Flávio Augusto. O Flávio Augusto é um empreendedor que eu sigo. Se você quiser, olha lá, eu sigo ele, tem lá no meu Insta. Ele é um cara extremamente competitivo. É um cara que está na lista da Forbes dos bilionários do Brasil e ele não está nem aí para o ranking. Mas ele está aí para fazer a empresa dele crescer. É um cara que está ajudando centenas de milhares de pessoas. E ele consegue crescer porque ele é competitivo. Pega o caso do Kobe Bryant, que eu já gravei um vídeo falando sobre o Kobe Bryant. Ele começou porque existem fases, né? Então a criança, naturalmente, ela começa querendo ser o melhor enquanto indivíduo. E aí cabe a mim, pai, mãe, ensinando meu filho e moldando e modelando e mostrando para ele o caminho certo, passando os valores da família, mostrando que ele é valioso na identidade dele. E eu faço isso não atacando a identidade dele. Quando vou corrigir, eu não falo que ele é uma pessoa ruim, ou eu não falo que eu estou triste com ele, eu falo que eu estou triste com algo que ele fez, mas eu não ataco a identidade. Porque eu vou fortalecendo o senso de valor próprio dele para ele não se comparar com os outros. Para ele não entrar nessa de competir na identidade com os outros. E aí ele pode se tornar uma pessoa que busque a sua melhor versão. Porque sim, você pode ter... Não tem problema nenhum de você ter pessoas que estão na média, absolutamente nenhum. Mas você pode criar no seu filho uma pessoa que se torne extraordinária, que esteja acima do ordinário. Mas para isso ele precisa sair da zona de conforto. Para isso ele precisa se empurrar. E a competição é um excelente combustível. Eu costumo dizer que a competição é que nem um turbo.
tipo turbo dos Velozes e Furiosos. Eu gosto desse tipo de filme. Se você coloca um turbo num carro que tem um motor que não aguenta, o carro vai explodir. São essas pessoas que ficam se comparando com as outras. São essas pessoas que querem vencer a identidade da outra. Mas se você coloca num carro potente, num carro que aguenta, esse carro vai performar muito mais. E se o seu filho se torna extraordinário, ele pode proporcionar para a família dele algo extraordinário. Ele pode proporcionar para as pessoas que estão ao redor algo extraordinário. Ele pode fazer diferença na história da família dele. Então, eu acho saudável. Eu acho bom respeitar. Não é nem incentivar, é respeitar, porque as crianças são. Você dando as bases fortes, o seu filho vai bem na vida. Não se preocupe com isso. O meu filho Miguel, ano passado, ele estava no judô da escola. E era um judô bem light, bem leve. E eu e a Bárbara, a mãe dele, conversando, no final do ano passado, a gente falou, cara, tá na hora de botar o Miguel num negócio que desafie mais ele, que faça ele perder mais vezes, que force ele, que empurre ele. A gente colocou ele num judô que é bem mais competitivo. Agora tá nessa quarentena, não tá podendo, né? Mas tem sido bom sim para ele. Tem fortalecido ele a superar os desafios. Tem formado nele uma pessoa mais capaz de enfrentar as dificuldades. É bom sim. Em linhas gerais, gente, o que eu tinha para compartilhar é isso. Quando você começa a entender que a competição é contra você mesmo, você começa a buscar a sua melhor versão, você vai beneficiar todos que estão ao seu redor. Se você tiver perguntas, dúvidas, comentários, discordâncias, esse é um tema polêmico, eu vou começar a ler aqui os comentários. Me fala o que você acha. A Shirley mandou aqui, ó. Acho que tem outra maneira de incentivar seu filho a dar seu melhor, mas nunca se comparar com o outro. Nunca se comparar com o outro, eu concordo, Shirley. Cada um tem talentos diferentes, devemos trabalhar as dificuldades e ser sua melhor versão. Concordo totalmente que nós nunca devemos nos comparar com o outro. E eu não acredito, na minha percepção, eu não acredito que a competitividade significa se comparar com o outro. Eu acho que a competitividade sou eu perseguir um marco, sou eu perseguir um resultado, eu perseguir uma meta, eu perseguir um objetivo. E se tem outra pessoa que está performando num nível alto e consegue estabelecer esses desafios, por que não perseguir? Mesmo que eu não alcance, o fato de eu perseguir vai me fazer melhorar nesse processo. E quando eu meio que modelo as pessoas de altíssima performance e vejo que elas são competitivas, naturalmente eu, André, entendo que a competitividade pode ser uma ferramenta muito importante nessa questão de me trabalhar para ser a minha melhor versão, trabalhar o meu filho para ser a melhor versão dele. Você não precisa usar, não tem problema nenhum, mas eu acho que é uma arma poderosa sim. Se bem utilizada, ela vai ser utilizada para o bem. Essa é a minha percepção e concordo totalmente que a gente não deve incentivar o filho a se comparar com os outros. A Thaís comentou aqui, ó, como podemos lidar com as frustrações e imediatismo das crianças de hoje em dia? Muitas não sabem perder, não se esforçam e não têm paciência de tentar outra vez. Thaís, é muito você passar para o seu filho uma questão de encarar a vida como um processo. Inclusive, a gente, na nossa cultura aqui ocidental, a gente tem muito essa questão de ser e não de se tornar, né? Então, por exemplo, teve um estudo, a Carol Dweck, não sei se fala assim Dweck, mas tem um livro dela chamado Mindset, que ela publica um estudo que ela fez lá. Ela pegou um grupo de criança, né, e propôs um desafio. Na verdade, eram umas questões de um teste de QI. Eu não lembro a idade das crianças, eu acho que era pré-adolescente, não tenho certeza da idade. Mas propôs esse teste de QI e as crianças fizeram. E aí depois ela pegou algumas crianças e falou, nossa, como você é inteligente, você tirou nota 8, poxa, você deve ser muito bom nisso. E umas outras crianças, ela falou, nossa, você tirou nota 8, você deve ter se esforçado muito para ter chegado nessa nota 8. Veja só, um único elogio. Aí depois ela falou para as crianças, olha, tem um teste aqui um pouco mais difícil, vocês querem fazer? Eu não lembro o percentual das crianças que receberam o elogio de que elas eram boas, que elas deveriam naturalmente ser boas. Mas uma boa parte dessas crianças não quiseram fazer esse segundo teste. E ela diz que é porque a criança já se percebia como boa. E se tem um teste mais difícil, por que eu vou me colocar à prova? Por que eu vou provar que de repente eu não sou tão bom assim?
E, se eu não estiver enganado, 90% das crianças que receberam o elogio que deveriam ter se esforçado toparam fazer o teste mais difícil. E elas fizeram, e depois foi dado um terceiro e o mais fácil dos 3 testes. As crianças que receberam um elogio que eram boas, ou seja, um elogio de identidade, não um elogio de caminhada, não um elogio de esforço, essas crianças elas foram pior no terceiro teste do que as crianças que receberam o elogio do esforço. E a teoria é que elas se abalaram no segundo teste. Se eu sou boa, se eu sou inteligente, por que será que eu estou tendo problema para fazer esse segundo teste mais difícil? E isso mexeu ali com a autoconfiança dela. Então, eu acho primordial você passar para o seu filho uma percepção de jornada, uma percepção de que a derrota faz parte da vitória, a derrota faz parte do sucesso. Tanto que você vê a grande maioria das pessoas fogem da zona de desconforto, se mantém na zona de conforto. Elas fogem das derrotas, elas não percebem que a derrota é um passo da vitória. Então, elogios você pode formar no seu filho essa percepção, como esse teste formou. Então, não elogie características pontuais, elogie processo. Quando seu filho tirar uma nota 10 na prova, ao invés de falar, poxa filho, como você é inteligente, você tirou 10. Diga assim, nossa filho, você deve ter se esforçado muito. E porque você se esforçou e é inteligente, por isso você tirou nota 10. Ele percebe que existe um esforço. Então, quando ele não tirar 10, não é porque ele não é inteligente, é porque ele não se esforçou. E o esforço está na mão dele, fazer ou não fazer. O ser inteligente, ou ele nasceu, ou ele não nasceu. Quando ele se frustrar no dia a dia, que ele perdeu um jogo, você acolhe. Você não precisa dizer para ele, não filho, é assim mesmo, às vezes perde. Você fala, poxa filho, você ficou chateado porque perdeu? Caramba, você ficou triste porque perdeu? É ruim perder? É filho, é assim mesmo. Mas a gente respeita as pessoas. Você entendeu que o coleguinha foi mais rápido do que você, que o coleguinha, seja qual for, mas nunca a nível de identidade. Sempre a correção vem a nível de ação. E o respeito sempre vem a nível de identidade. Então você fazendo essas coisas, abraçando a frustração dele, abraçando a tristeza, mostrando ele encarar a vida como uma jornada, assim como as crianças lá do elogio do esforço, pode ter certeza que você pode preparar o seu filho nesse sentido. E naturalmente que ela pequenininha, ela quer vencer, né? Então, quando eu falo de não matar a competitividade, não é nem incentivar a competitividade, é não matar a competitividade. Ensiná-la a lidar com a derrota, mas não mata. A Shirley comentou aqui, meu filho sempre chorava quando perdia, e agora entendi que quando perde tem chance de aprender. É verdade. Na derrota tem muita chance de aprender. Assim como na vitória também. Acontece que a derrota coloca a gente mais reflexivo, faz a gente pensar mais. Só que se você começa a se apaixonar pelo processo, então se você uma outra pessoa estabelecer um marco que você quer buscar, esse tipo de competição saudável, e você começa a se melhorar, buscar a sua melhor versão, você começa a se apaixonar pelo processo. E aí você vai sim encontrar as respostas na derrota, como encontra na vitória também. E naturalmente que a derrota faz a gente ser mais reflexivo, faz a gente pensar mais. Gente, se ninguém mais tem comentários, essa foi nosso tema de hoje. Depois me fala se você concorda, se você não concorda, qual é a sua visão. Tem um grupo do Telegram que eu sempre trago conteúdo extra, sempre dou conteúdo complementar. Se você quiser participar, o link está na bio, o link lá do YouTube está na bio também. De vez em quando eu posto algum vídeo mais completo lá. E amanhã é sábado, a gente não tem live, mas segunda-feira estamos de volta com as lives às 8 horas da noite. Valeu, Deus abençoe você, um forte abraço, um bom final de semana.